O que eu percebi, o que eu entendi de imediato desde a minha conversão foi que não adianta eu simplesmente falar sou crente e não vigiar. Porque se eu for pensar, eu era crente antes, então, Certo. né? Se fosse para viver desse jeito, eu era crente antes. Porque eu ia para a igreja, era aquele crente frio, morno, mas eu ia para a igreja, né? Assistia cultos, ouvia louvores, Certo. né? E hoje é diferente. Hoje eu acordo pensando em Jesus e no que fazer para agradá-lo e vigiando para que eu não faça nada que desagrade a Deus. Certo. Então a gente acorda às 6 horas da manhã, eu faço o café das minhas filhas, nós as servimos para ir para a escola. Logo em seguida a gente vai para nossa sala. Hoje ela tá fazendo, tá malhando fora de casa. Antes a gente saía para dar uma volta, né? Eu acompanhava ela, Cuidar da saúde, né? e voltava. Aí a gente vai para os nossos estudos. Eu acabei agora Efésios, mas já estudamos. Eu estudei, né? Você está estudando agora Reis, né, meu amor? E eu estudei Mateus, Romanos, Efésios, e terminei Efésios agora, estou indo para Hebreus, que vai ser paralelo com o que a nossa igreja está estudando agora, né? Nas quinta-feira eu tenho meu estudo com meu pastor querido, que é o pastor Hilder, que a gente tem um momento nosso que é de muita conversa, a gente brinca, a gente dá muita risada, ele vai lá para casa para tomar um bom leite com um café e comer um bolo, né, meu amor, que a gente sempre faz para ele. A minha vida com Cristo é assim, desde a minha saída de casa, a minha volta para casa, tentando vigiar. Não sou um conhecedor da Bíblia, não sou. Eu amo, admiro aquelas pessoas que quando começa a conversar com você, entra no assunto e consegue colocar um versículo como exemplo. Eu ainda não sou essa pessoa, mas quero ser. Você é um recém-nascido, né? Mas eu quero ser. Quero ser primeiro que eu admiro, né? E é impactante quando você fala isso para as pessoas. Então, eu quero ser, mas não sou um conhecedor, mas eu sou um entendedor. Certo. Porque eu entendo que sem a palavra e sem Jesus Cristo na minha vida, eu não sou nada. Isso é genuíno em mim. Sei. Amanhã eu posso aprender mais, quero aprender mais. Certo. Porque eu já tive uma experiência que foi 2 semanas longe da Bíblia. Sei. E os piores pensamentos chegaram na minha cabeça. Pensamentos que eu não tinha antes da minha conversão. Antes da minha conversão tinha muito medo. E até hoje. Sei. Porque o medo, quem tem de fato medo sabe do que eu estou falando. O medo chega para você do nada, você não explica. Você sabe, por exemplo, que não existe assombração. E depois que eu me converti, eu descobri uma coisa, que além de não existir assombração, se você vê não é assombração, é o diabo. Aí eu fiquei com mais medo. Então, e é verdade. Não, mas tem uma coisa também que a gente tem que entender, né? É que depois da conversão, além das provações, você tem as tentações. Sim. E o diabo está ao nosso redor, É. né? E quanto mais exposto você é do ponto de vista como uma pessoa pública, eu digo isso porque a gente sofre, eu, pastor Hernandes, e outros, Hernandes nem se fala, mas outros pastores, o pastor Hilder, a gente passa por provações e tentações, a gente é alvo do inimigo. Sim. Né, para nos destruir mesmo, para destruir o nosso casamento, a nossa reputação, para nos colocar em situações difíceis, né? E aí que eu falo, a importância da proteção de Deus, da graça de Deus. E que começa com a Bíblia, tá ali. Com a Bíblia, com a oração. É início, meio e fim, tá ali na palavra, sabe? Aí que eu falo do crente raiz. O que o crente raiz precisava? Era a Bíblia e o inário, né? Sim, eu tenho os dois. O inário é moderno. Tudo bem. O meu inário é moderno, porque eu vou lá, já coloco, solto e fico ouvindo assim. Pois é, mas eu tô falando assim, você ler a Bíblia, você orar e você adorar a Deus. Essas 3 coisas. E aí vem o testemunho, a convivência, né? E quando você tem essas 3 coisas, o evangelho é transformador. Eu não sei se é assim com um crente já, vamos dizer assim, de carreira, né? Mas eu tiro por mim, né, que sou novo na palavra, sou novo nesse caminho, e que para mim isso me ajuda muito, muito, que é o compromisso diário, sabe? Por exemplo, nós temos o compromisso na minha casa, né? A vida devocional diário, certo? Isso eu tenho na minha casa. Porém, quando chega na quinta-feira,
na maioria das vezes eu viajo, Certo. né? Esse ano, agora, a partir desse ano, a gente diminuiu. Tanto eu quanto meu irmão, a gente chegou num consenso de diminuir mais os nossos compromissos viajando. Mas mesmo assim, no mês de junho agora, vamos ter 16 shows, Sei. né? Na maioria, graças a Deus, estamos em média de 7, 8 shows, sendo que antes da pandemia eram 14. Certo. E a gente chegou, tanto nós quanto com o escritório, e a gente resolveu fazer isso. Bom, mas voltando no compromisso, né, diário, o que eu faço? Eu chego no hotel, meu dia fica... Nossa, eu fico o dia inteiro à toa dentro do quarto, porque a gente não tem que sair, a gente vive praticamente uma prisão, como disse a Simone Mendes esses dias, que é um cativeiro. Vão lá, coloca você no quarto, tranca a porta, aí abre, coloca uma comidinha pra você lá, você almoça na cama e fica vendo televisão, aí quando chega por volta das 7 horas, você tem que começar a se arrumar, aí vai, se tranca de novo no camarim, põe você um pouquinho no camarim. Ela descreveu exatamente a vida de um artista no seu dia a dia. Sei. Então a gente tem um tempo, assim, obsoleto mesmo. Sei. E pra mim, depois da minha conversão, eu já ouvia bastante louvores antes, só que eu ouvia louvores assim, eu ia pro show, tava ouvindo. O que eu fiz? Eu assumi um compromisso. Eu até levo uma mesinha hoje, que é aquela mesinha que você tá sentado aqui, coloca ela aqui pra gente estudar. Então, a partir das 5 horas, começa ali o meu estudo de fato. Sei. Eu fico lendo livro, fico, né, vendo pregações no YouTube, louvores, mas a partir das 5 da tarde, quando eu estou viajando, eu pego a minha Bíblia e vou estudar. Tá. Aí fico ali 1 hora, 2 horas estudando. Certo. Aí vejo uma pregação. Aí na hora que eu começo a me arrumar, eu ponho louvor bem alto no meu quarto. Sei. Pode estar em qualquer hotel que for. Eu pego ali a minha caixinha de som, coloco, claro, num volume que não atrapalhe os outros hóspedes. E fico ouvindo. Dali até o camarim, eu vou ouvindo também, até o local do show. Chego no camarim, coloco o meu som, fico ali ouvindo e lendo a Bíblia. Isso me ajuda muito, Certo. muito, porque eu vou colocando dentro das minhas obrigações diárias esse contato permanente com a palavra, com pregações, Sei. né, com livros que falam de estudo, por exemplo, Efésios eu estou estudando, eu acabei de estudar Efésios através de um livro que o pastor Ildé me forneceu. Sei. Então, isso me ajuda muito. Eu não sei, né, vocês têm muito mais tempo, né, nessa vida, e claro, vocês têm uns compromissos muito maior do que o meu. Mas se eu tivesse que hoje dar um conselho para um novo cristão que está aí, que o dia a dia, né, acaba sendo empecilho para que ele se permaneça na palavra, faça desse jeito. Vai orar. Eu, por exemplo, quando eu estou no meu camarim, se eu for começar a orar, o barulho externo vai me atrapalhar. O que eu faço? Eu ponho louvores no meu ouvido, né? E vou ouvindo e vou orando. E de preferência, eu ouço louvores com ministração, que são 3 minutos, são 30 minutos de louvor e a pessoa ministrando ainda a palavra. Então, eu uso muito isso. Tá. É fazer isso parte da rotina, né? Acho que fica muito mais fácil quando você inclui isso dentro da sua rotina. Sim. Você sabe que você tem aquele compromisso diário, né?